Quantos concordam comigo que Deus foi fiel com Sadraque, Mesaque e Abednego, livrando eles na fornalha? Vocês concordam que Deus também foi fiel com Daniel, quando ele entrou na cova dos leões famintos? Verdade, sim ou não? Amém. Mas eu faço uma pergunta: Deus não foi fiel com João Batista enquanto ele morria com pedradas? Com Estevão enquanto morria com pedradas? O João Batista, quando morria decapitado, foi fiel ou não foi? O nosso padrão de fidelidade, o padrão de fidelidade da igreja brasileira, da igreja latina, é um padrão de fidelidade que Deus faz o que eu quero. E o padrão de fidelidade de Deus é: eis que estarei contigo todos os dias. Eu vou estar contigo. Por que aqueles irmãos que são decapitados lá na Síria, no Oriente Médio, para não negar a fé, por que eles, você vê a expressão no rosto deles enquanto eles vão ser decapitados, por que eles estão com uma expressão serena? Porque Deus está ali, porque Jesus está ali. Então Ele é fiel. A fidelidade de Deus não está quando tudo dá certo, está quando Ele está. E se você convidar para Ele estar, Ele cumpre o que Ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque eu estarei contigo. Nem tudo vai dar certo, mas o Evangelho não é Evangelho porque dá certo, ele é Evangelho porque já deu certo. O que Jesus fez na cruz já valeu, já remiu a minha e a tua vida, já valeu, já foi feito. O Evangelho hoje, por muitos é pregado um Evangelho que eu chamo de Evangelho Tabajara, que vai dar tudo certo. Não vai dar. E as pessoas vêm na igreja e são decepcionadas com Deus, e depois não querem mais vir. Sabe por quê? Porque prometeram coisas que Deus não promete. Quero dizer uma coisa para você que talvez está visitando a gente aqui. Prometo para você que se você seguir Jesus, vai ter um monte de problema. Prometo para você, em nome de Jesus, que se você seguir Jesus, você vai ter muita aflição. Nenhum amém. Prometo para você que se você seguir Jesus, os problemas vão bater a porta da sua casa. A enfermidade pode bater a porta da sua casa. Prometo para você que as lutas existirão, mas eu também prometo para você que Ele é fiel e não vai deixar você. Ele não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Prometo para você que a paz que excede todo entendimento vai reinar dentro do seu coração, mesmo em meio à guerra. São promessas. Amém, queridos? Então que o Senhor leve eu e você para o reino dele, onde nem tudo dá certo, mas tudo dá certo, porque no final tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo um propósito, ainda que seja um martírio. Nós não podemos pregar o Evangelho pela metade. O Evangelho tem que ser completo. E é verdade que Ele cura, e é verdade que Ele transforma, é verdade que Ele prospera. Você que está desesperado aí, precisando de prosperidade na tua casa, eu te abençoo com prosperidade. É verdade, Ele é Jeová Jiré, conhecido como Deus da prosperidade também. Mas Ele não é só o Deus da prosperidade. Você não pode pregar só o Deus da prosperidade. Você tem que pregar o Deus que é o Deus da prosperidade, mas é o Deus Shalom, é o Deus da paz. É o Deus El Shaddai, é o Deus poderoso. Ele tem muitas facetas. Ele é o Deus Abba. Ele é Pai. E como um pai, como diz o Salmo 23, e nós gostamos do primeiro versículo do Salmo 23. Tem adesivo no carro, adesivo na mesa, adesivo na geladeira. Né? Quem já viu na geladeira? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Normalmente é quem come bastante que bota na geladeira. Não quer que falte comida. Falta tudo, menos comida. Eu sou um, irmão, entre dormir e comer eu prefiro dormir. Mas eu tenho gente que eu conheço que prefere comer. Fica 3 dias sem dormir, mas come. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas o texto continua dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu irmão, vara e cajado, é lenha. Cajado, um bordão de um pastor, ele tinha 2 lados, um lado com curva e o outro reto.
A parte, um lado era curvo, outro reto. O cajado é para puxar a ovelhinha quando ela está no barro, perdidinha. Tadinha, sujou. Ai, pecou, vem cá, vem cá. E aí puxava a ovelha para perto para botar óleo no nariz da ovelha, porque a ovelha batia constantemente o nariz. A ovelha é um bichinho meio burro. Então, não sou eu que estou dizendo. Estudos mostram que a ovelha é meio burrinha. E ela bate o nariz na cerca, nas pedras, e ela machucava. E aí as moscas vinham e posavam e criavam feridas. E aí o pastor tinha que pegar o cajado, essa partezinha tortinha, e puxava para pertinho para passar óleo. Por isso a Bíblia fala, ungiste a minha cabeça com óleo. É para quê? Para não vir mosca. Beuzebu é conhecido como Deus das moscas. Então, é um dos nomes dados a Satanás. Então, olha que interessante. Para Satanás não posar em mim e você, quando a gente está ferido, ele coloca óleo. E o cajado serve para isso, diga glória a Deus. O cajado é para puxar você para perto. Mas também tem a vara, o outro lado. Sabe o que é? Quando a gente sai do trilho. Lenha, vara, cinta, mango, para ir para o caminho. Então a tua vara e o teu cajado me consolam. Tanto a vara como o cajado são de Deus. A gente só quer o cajado. Me puxa, Jesus, me puxa. Não, eu te puxo, mas eu vou te orientar agora. Já que tu está bem pertinho, eu vou te orientar bem, para te ficar bem parecido comigo agora. E aí ele vai botar alguém para ferir você. Alguém vai ferir você, alguém vai trair você. Obrigado pelo amém. Irmão, como é que você vai praticar o perdão se alguém não ofender você? Você vai praticar o perdão com alguém ofendendo você. Dá um glória a Deus de crente. Quando eu falei que Deus era Jeová Jiré, o amém foi mais forte. Porque Deus vai colocar situações que vai fazer você ficar parecido com Ele. O propósito de Deus, no final, é fazer filhos semelhantes a Jesus. Nos tornar semelhantes a Ele. E nós vamos passar pelo caminho da cruz. Quero dar os parabéns para os pais que estão aqui. Quantos pais nós temos? Levanta a mão. Oh, glória a Deus. Deus, levanta a mão, eu quero te abençoar. Pai, dá dinheiro para eles. Porque só Jesus. Quem é pai de menina, eu te abençoo com o dobro de dinheiro. Eu tenho duas. Jesus me abençoa. Porque um laço não basta. São vários laços de várias cores que eu combino com vários sapatos. Então é uma coisa puxa a outra. E o cartão de cheque, o cartão de crédito é puxado junto. E você fica naquela crise, naquela luta entre eu quero dar o melhor. Ai, que luta. Eu te abençoo os pais de meninas com bastante dinheiro. E os pais de menino vão trabalhar. Tô brincando. Deus te abençoe também com bastante prosperidade. Os provedores de Deus que estão aqui, que Deus te abençoe com provisão, em nome de Jesus. Parabéns aos pais presentes. A paternidade tem um poder enorme, querido. Não vou falar sobre paternidade hoje não, mas eu quero aproveitar que é Dia dos Pais. A paternidade tem um poder enorme. Eu quero dizer você que está aqui, você, pai que está aqui, você é um herói. Você faz parte do filme dos Vingadores. Alguns é tipo Capitão América. Bonito, certinho, tudo correto. Outros é meio Hulk. Fica verde de vez em quando. Mas o problema é que a paternidade tem um poder. Ela pode ser positiva ou negativa. Você pode ser brincando, né? Você pode ser o Capitão América, mas você pode ser o Loki. Para quem viu os Vingadores sabe o que eu estou dizendo. Você pode ser um inimigo. Você é um herói, de um lado ou de outro. A paternidade tem um poder enorme sobre os filhos. Ela pode exercer tanto o bem quanto o mal. Um pai tem um poder enorme de exercer poder sobre os filhos. Então, cuidado, você tem um poder enorme nas suas mãos, pai. Enorme. Você pode curar seus filhos. Você pode ferir seus filhos com a mesma velocidade. Você tem uma faca muito poderosa na mão, que é a paternidade. Você pode circuncidar o seu filho, marcar com a bênção de Deus. Ou você pode castrar o seu filho, ferir o seu filho, com palavras de maldição, com ausência, com muito presente e pouca presença. Vou repetir, com muito presente e pouca presença. Você, pai, tem um grande poder sobre você, mas cuidado,
À medida que você tem poder, você tem responsabilidade. Muita gente quer poder, poucos querem ter responsabilidade. Você tem poder, mas também tem responsabilidade. Quero te abençoar para que você seja um herói do seu filho, da sua filha. Ainda que seja o Hulk feinho, mas que seja alguém que propague o reino de Deus no coração de seus filhos. Amém? Alguém que olhe para você e diga: eu quero seguir o Deus dos meus pais. Eu gosto de um versículo de Daniel que diz, Daniel orando, ele fala: eu sirvo o Deus dos meus pais. Qual o nome dos pais de Daniel? Não está escrito em lugar nenhum, mas eu quero conhecer no céu o pai de Daniel. Cara, o pai de um menino de 16, 17, 18 anos, na Babilônia. O menino não se contaminou com nada, no meio da Babilônia. Eu quero conhecer os pais daquele menino. Se aquele menino fez aquilo, uau, que pai, que mãe. Então, que eu e você, que os nossos filhos possam dizer um dia: eu sirvo o Deus dos meus pais. Quantos recebem essa palavra? Quantos desejam isso no seu coração? Que você possa ser agraciado com essa bênção. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra comigo em Romanos capítulo 7, versículo 18. Aleluia. Aleluia. O tema da mensagem é curando a bipolaridade espiritual. Vou repetir, curando a bipolaridade espiritual. Tem gente que é bipolar espiritualmente. Você vai ver que talvez você se identifique aqui. Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porquanto o querer o bem está em mim, mas o efetuar o bem não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Assim, de leve, quem se identifica um pouquinho aqui? Só levanta a mão assim para não passar muita vergonha. Sim. O bem que está em mim, Paulo está dizendo, existe uma guerra dentro de mim. O bem que está em mim, aquilo que eu quero fazer, eu quero orar, eu quero jejuar. Você sai de um culto de domingo, às vezes assim, essa semana eu vou jejuar. Já era, não jejuou. Passou, perdeu. Eu vou começar a ler a Bíblia, vou virar o ano, tem gente que vai aquelas provas, vou ler a Bíblia toda, já foi. Você quer fazer o bem, você chega em casa, você sai de uma reunião de homens pensando, chegar em casa eu vou fazer um carinho à minha esposa, vou elogiar o cabelo dela, aquilo que eu aprendi hoje, eu aprendi que eu tenho que, mãos de veludo. Aí você chega lá, a esposa, isso é a hora? Pronto, já era. Tudo que você planejou, o Hulk vem, e você perde tudo, e você pensa, eu queria fazer o bem, eu estava programado para fazer o bem, e o bem que eu quero fazer eu não fiz. E o mal, quantas vezes nós saímos do culto dizendo, a partir de hoje eu não falo mal de ninguém mais. Recebe uma mensagem no WhatsApp, você sabia? Aí você compartilha. Você faz votos dentro, isso é real. Paulo tinha uma guerra, e essa guerra era de verdade. Ele reconhece que existia uma guerra dentro dele, uma guerra entre a carne e o espírito, entre o desejo de acertar e o efetuar esse desejo. Havia uma distância, eu quero acertar, mas o efetuar desse desejo, havia uma contradição dentro dele. Eu acredito que Deus esquadrinha os nossos corações constantemente. Sabe qual é o propósito? De provar nossas motivações. Sabe por quê? Porque eu acredito de verdade que a minha filha, por exemplo, ela erra, mas a motivação dela, quando ela erra, mas queria acertar, isso me alegra. Porque se eu souber que ela fez alguma coisa certa, mas querendo errar, me entristece. Você entende isso? Imagina minha filha fazendo uma coisa que eu pedi, mas por dentro dela, ela não queria estar fazendo, isso me entristece. Eu prefiro que ela estava desejosa de fazer e por algum motivo não fez, porque o coração, o intento é o que vale. É como o marido dizer para a esposa, olha, eu te amo, e você descobrir que no fundo ele não ama. Eu quero estar perto de você, mas no fundo não quer. São palavras.
E Paulo estava dizendo, eu não quero viver de palavra, eu quero viver de realidade. E eu tenho uma guerra dentro de mim, eu fico dizendo para Deus, eu te amo, ó Deus, e na hora que eu preciso, eu não pratico. Eu confio em Ti, vem a prova, eu não confio. Tem uma hora que Paulo se irrita e fala, miserável que eu sou. Por quê? Porque essa guerra era real na vida dele. Dizem que de boas intenções o inferno está cheio. Eu sempre falo isso. Eu creio que o inferno está cheio de boas ações, com más intenções. É verdade, eu acredito nisso, eu penso assim. Eu posso usar um exemplo simples, como eu já usei. Um irmão pode pegar uma água e trazer aqui para mim. Talvez a motivação dele seja fazer uma média com o pastor. Quem conhece a motivação do coração dele? A atitude foi boa, sim ou não? Mas a motivação errada. Então Deus pesa as motivações, Deus entende o coração, Ele esquadrinha o teu coração, querido, e você pode enganar o pastor, pode botar roupa de crente, a Bíblia não fala da roupa de crente, mas pode botar roupa de ver Deus, sei lá, você pode fazer o que você quiser, botar cara de pastor, e vir no culto, e aleluia, glória a Deus, mas Deus entende, Deus conhece o seu coração, e Ele sabe do seu desejo de acertar ou não. Quantos estão entendendo isso? A Vivi uma vez, ela estava lecionando, dando aula para umas crianças, né? E tinha um menino lá que ele errava o 7. Quando ele fazia o 7, ele fazia o contrário. O 7 ele não acertava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ele fazia o contrário. E os amiguinhos dele riam dele. O 7 torto. O 7 torto. E ficavam zoando dele. E a Vivi ia corrigir a tarefa. Chegava na mesa dele. Olha ali, o 7 dele é o 7. Faz o 7, ele fazia o 7 errado no quadro. Ele errava o 7 ele não acertava. E aí a Vivi foi corrigir as tarefas dos outros que estavam rindo do 7 dele. Eles não fizeram. Eles sabiam fazer o 7, mas não fizeram. Eles sabiam como fazer, mas não fizeram. Eles sabiam que era para ser feito, mas não fizeram. Eles sabiam que era para perdoar, mas não perdoaram. Eles sabiam que era para ajudar o próximo, mas não ajudavam. Eles sabiam que era para interceder pelos inimigos, mas não intercediam. Ele sabia que era para cuidar da esposa, mas não cuidava. E estava rindo do outro que estava querendo cuidar, mas cuidava errado. Estava querendo acertar, mas errava. Então, queridos, a Vivi contou para mim que ela ficou com o coração inclinado, compadecido do menino. E ficou com raiva dos outros, que sabiam fazer o 7. Sabe o que acontece? Nós muitas vezes rimos de quem erra, querendo acertar. E nós sabemos o que fazer e não fizemos. Deus está olhando isso no nosso coração. Você sabe como fazer? Faz. Eu nem vi, eu não sei quem é a cantora, mas sei que rolou aí um boo aí de uma cantora evangélica, que eu nunca ouvi falar, que é, sei que está usando droga. E aí foi um frenesi. Irmão, se ela errou o 7, se ela quis acertar, qual o problema? Por que ela entrou na droga? Você sabe. Você sabe por quê? Sabe como foi a vida dela? Conhece? Não. Então não julga. Posso ouvir um amém? A igreja não é tribunal, a igreja é hospital. E se ela errou, ela vai ter consequências disso. Amém? Errou, senta no banco, não ministra mais. Vamos pastorear, vamos cuidar, vamos tirar carrapato. Posso ouvir um amém? Porque não é bagunça. Se errou, errou. Não tem problema, todo mundo é passível de erro. Corrige-se. A vara e o cajado consolam. A igreja está aqui para isso. Coloca na maca. Tem cirurgia para ser feita. Está com problema. Vamos fazer um transplante. Entupiu a veia aorta. Vai morrer. Vamos abrir o peito. Posso ouvir um amém? Agora, não cabe a nós, enfermeiros de Jesus, determinar quem vive e quem morre. Vou repetir, não cabe a nós, discípulos de Jesus, enfermeiros de Jesus, no hospital de Deus, determinar quem vive e quem morre. Nós vamos lutar até o fim para que todos sobrevivam. Inclusive, eu gostaria de que você
se não fez isso, orasse por essa moça. Talvez você compartilhou a história dela, mas não orou por ela. Você sabe os 7, mas não fez. E tem pessoas que estão aqui que estão fazendo o 7 errado, mas deixa eu te abençoar. O Senhor está vendo o teu desejo de acertar. Homens que estão aqui, que você tem tentado mudar como marido e não tem conseguido, não desista, querido, porque você vai acertar o 7 uma hora dessa. Esposas que estão aqui, não desistam. Se você não tem conseguido, você tem tentado, você vai acertar uma hora dessa. Não desista de você, porque Deus não desiste de você. Esse princípio, eu creio de verdade, que Jesus só investiu em Pedro, porque viu nele um coração desejoso de obedecer. Apesar de Pedro fazer parte do time de Paulo, e viver nessa mesma guerra, céu e terra, com coisas passageiras e coisas eternas. Querido, eu vou dizer uma coisa, analisando Pedro, ninguém escolheria Pedro, investiria em Pedro, você investiria em qualquer um, menos em Pedro. Pedro era bipolar. Pedro era. Olha, abra comigo Mateus capítulo 16. Vamos ver quem era Pedro. Pedro tinha uma espiritualidade bipolarizada. Numa semana ele levantava as mãos para o céu e dizia: lindo, lindo, lindo és. Na outra, que raio de vida. Numa semana ele estava lá, Jesus, quão lindo. Na outra, tu não existe. Essa desgraça dessa prego que tu me deu. Pedro, ele tinha um negócio, ele era usado por Deus, usado pelo diabo na mesma velocidade. Eu vou provar para você. Mateus capítulo 16, versículo 16. Olha o que diz. Respondeu Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aleluia. Diga um aleluia de crente. Aleluia. Ei, que coisa linda essa revelação. Olha o que Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Pedro, Simão, filho de Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Gente, olha que loucura. O céu, o Deus Criador, vem no coração de Pedro e revela quem é Cristo. Cristo estava perguntando: quem vocês dizem que eu sou? Pedro falou: tu é o Filho do Deus vivo. E Jesus, uau! Não, foi uau que ele falou. É versão atualizada. Ele falou, top, não, top não. Glória a Deus. Não. Muito bom, Pedro. Não foi o céu que te revelou, Pedrão. Queridos, na sequência, o versículo 22, 4 versículos para frente, 5 versículos, ele pula, olha o que acontece. E Pedro, tomando Jesus à parte, começou a repreender Jesus. O mesmo Pedro que foi para o monte, viu o galinho acender. O mesmo Pedro que profetizou. O mesmo Pedro, assim, crente, top. O mesmo Pedro que estava jejuando, falando em língua estranha, voando com Jesus. O mesmo Pedro agora chama Jesus de lado e fala, ele repreendeu dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso não vai te acontecer de modo algum. Jesus falou: eu vou morrer. E Pedro falou: de jeito nenhum, tu não vai morrer. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Ô irmão aqui entre nós, que pancada. Tu imagina, né, você conversando com seu pastor, fala numa conversa, num bate-papo na ceia, e você fala: pastor, eu acho que a Bíblia diz isso. Muito bom, irmão, foi Deus que te revelou. 3 minutos depois o pastor vira para você: Satanás. Tu tem noção do tamanho da pancada que Pedro levou aqui? E olha que interessante, olha que bipolaridade. O cara foi usado pelo céu, e de repente ele estava dando lugar ao diabo. Olha, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque você não está pensando nas coisas do alto, mas nas coisas do homem. Olha, Pedro teve uma revelação do alto, e de repente ele começa a pensar nas coisas da terra. Ele estava numa guerra. Pedro estava na mesma guerra de Paulo. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não queria acabei fazendo. E Jesus, vope na orelha, corrigiu na hora. Dá a impressão que Jesus foi mal educado. Jesus não é mal educado, irmão. Ele é pontual. Porque tem gente que precisa de uma lambada mesmo. Tem gente, eu vou pregar sobre isso.
uns domingos para frente aqui eu vou pregar sobre isso. A conversão de Paulo. Tem muito Paulo que tem que se converter hoje nas igrejas. Sabe qual é o Paulo? Paulo é aquele cara que é religioso, acha que sabe tudo, mas tem que cair do cavalo para aprender. Acha que a religião dele é a única certa, que a igreja dele é a única que vai para o céu. Tem alguns irmãos, irmão, que quando chegar no céu e ver gente de outra igreja vai ficar triste. Tem gente que quando chegar no céu vê, daquela igreja liberal, está aqui. Daquela igreja que daquela igreja é católico. Vai ficar num cantinho só para ele no céu. Se eu sou Deus, eu boto num cantinho mesmo. Se eu sou Deus, eu boto num cantinho. Aquele cantinho é para ti. Já que lá na terra tu achava que o teu cantinho era o único, fica naquele cantinho lá. E o resto, a rua de ouro é para os outros. Tu fica... E aqueles manjares, aquelas comidas de... Não é para ti, fica aí. É heresia minha, tá? É porque eu não sou Deus, graças a Deus. Eu vou pregar sobre isso um dia, porque é interessante como a gente tem essa bipolaridade, a gente não tem uma consistência. Na mesma velocidade que Pedro ouve o céu, ouve a terra. No mesmo tempo que ele se deixa ser usado pelo Espírito, ele se deixa ser usado pelo diabo. Essa inconsistência cansa e nos desanima. Eu não sei você, mas tem coisas na minha vida que quando eu conheci Jesus, eu falei, eu vou mudar a partir de agora. E eu comecei a tentar mudar, e que luta, porque tu está indo mudando, tu está bem, aí tu está uma semana bem, e parece que desfez tudo que você fez. Aí você volta na guerra, aí você volta, você tenta de novo, aí você vai crescendo, mas é uma luta, porque quando você cai naquilo que você não queria cair, você desanima, porque dá a impressão que todo esforço seu não valeu a pena. Você fala, você é um melhor pai. Aí você esforça, ora, concentra, e de repente você vacila. Lá na apresentação dos filhos, você não vai. Você foi jogar bola. Você preferiu fazer hora extra naquele dia. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Não desanima, porque essa bipolaridade, ela faz parte da nossa guerra interna. E eu estou caminhando para um lugar onde tem uma estabilidade. Porque não adianta também saber que tem a bipolaridade. Que alívio, tudo bem, mas tem uma estabilidade. Quem aqui está buscando a estabilidade em Deus? Para não ficar bipolar nem para cima nem para baixo, ficar estabilizado, ficar num lugar em Deus. É essa busca que nós estamos. Amém, queridos? Mateus capítulo 26, abre comigo, por favor, rapidinho. Versículo 33. Olha Pedro de novo, Mateus 26, versículo 33. Mas Pedro, respondendo, disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizei. Quem aqui já disse nunca e fez? Não responde. Pedro disse, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade, Pedro, outra pancada. Querido, eu vou dizer, à medida que a gente é linguarudo, a gente apanha. Quando a gente fala muito, a gente... Quem mandou Pedro falar isso? Quem mandou se aparecer? Pedro quis se aparecer na frente dos discípulos. Sou mais crente que eles aí, Pedro. Jesus, eu estou contigo. Aí toma, quer se aparecer? Jesus não deixa se aparecer. Olha o que Jesus falou. Em verdade vos digo, Pedro, que essa noite, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Respondeu Pedro, ainda que seja necessário morrer. Pedro teimoso. Jesus disse, tu vai me negar. Jesus não mente, Pedro. Ainda que seja necessário morrer, eu nunca te negarei. E o mesmo... Os discípulos foram no embalo, dizendo, nós também não. Porque Pedro era um líder, né? Que quando o líder fala besteira, às vezes um monte de gente vai atrás. Olha que interessante. Existem tempos que nós estamos tão convictos, firmes nas promessas de Deus. Fizemos promessas, juras de obediência a Deus. Prometemos melhorar como marido, como esposa, como cristão. E de repente nos deparamos com atitudes contrárias a essas promessas. Promessas essas de verdade, genuínas, sinceras. Outros dias duvidamos até mesmo do que Jesus diz. Não cremos como críamos antes. Estamos mais na terra do que no céu. Cara, como é que Jesus falou? Tu vai me negar. Pedro ignorou o que Jesus disse. No texto vemos o mesmo Pedro que prometeu morrer, negar 3 vezes.
E a pergunta é: como vencer essa guerra ao ponto de nossas ações corresponderem ao nosso desejo de acertar? Vou fazer a pergunta de novo. Como vencer essa guerra ao ponto das nossas ações corresponderem ao nosso desejo de acertar? Como dar respaldo àquilo que confessamos com o que praticamos? Deixa eu fazer uma pergunta para você pensar o resto da semana. Isso aqui é para você beber sem moderação. 2 horas por dia, um comprimido. Se você fosse acusado de ser cristão, haveria provas contra você? Se eu e você fôssemos acusados de ser cristão, haveria provas? Reais? Que dissesse: esse cara é um cristão de verdade, vamos matar ele. Jesus tem a resposta de como atingimos a estabilidade, e essa resposta está no próprio texto de Mateus capítulo 16, volta lá, por favor. Jesus, na sequência do texto, em que Pedro vacila, é usado por Deus e usado por diabo, na sequência, Jesus dá a resposta. Jesus responde de como encontrar estabilidade emocional, espiritual. Olha o que diz o versículo 24. Mateus 16, 24. E Jesus, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Logo após, queridos, olha, presta atenção. Logo após Jesus repreender Pedro, no versículo 23, o próprio mestre dá aos seus discípulos o segredo da estabilidade, para o equilíbrio. A cruz é a estabilidade do cristão. Vou repetir para você ouvir. A cruz é a estabilidade do cristão. Jesus fala: você querem ser meus discípulos? Pedro acabou de falar besteira. Jesus para: gente, presta atenção, Pedro falou besteira aqui, mas eu quero dar um segredo para vocês. Vocês querem ser meus discípulos? Querem me seguir? Tome a sua cruz e siga-me, porque a cruz estabiliza. Primeira coisa na cruz, nós aprendemos algumas coisas na cruz. Primeira coisa, na cruz não dá para olhar para trás. Logo, não é o meu passado que me norteia. Minhas ações e decisões são norteadas pelo meu futuro, pelo propósito que Deus tem para mim. Andamos pelo propósito eterno, não pelo passado. Rejeição, medo, orfandade, insegurança, tudo isso fica lá atrás. Aonde? Na cruz. O nosso passado fica resolvido e o nosso futuro fica garantido. Quando você está na cruz, você não pode olhar para trás. Se você assumir a sua cruz, você não fica olhando para trás. Não tem como olhar para trás na cruz. Você olha para frente. Você olha para o lado, para quem está perto de você. Você não fica lembrando do seu passado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você aceitar a cruz de Cristo e entregar a sua vida para Ele de verdade, você não vai mais usar o seu passado, nem o diabo vai trazer o seu passado. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Você vai para frente. A cruz é um lugar que te estabiliza. Como estou entendendo? A cruz é um lugar que te deixa fixo. Na cruz você não fica vivendo de rejeição. Ah, mas o meu pai me deixou quando eu tinha 3 anos. Deixou, mas o teu Abba, o teu Pai Celestial não te deixa. E na cruz você reconhece o Pai que você tem. Porque foi na cruz que o Abba matou o seu filho por amor a você. E não foi os romanos que mataram Jesus, foi o meu pecado, foi eu e você. Foi por amor. Ele fez porque amava. Na cruz existe um lugar onde você não vive mais de medo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o amor lança fora o medo. Se você está na cruz, você não fica mais com medo, porque não tem mais o que acontecer de pior. Você já está na cruz. Você está medo do quê, querido? Você está na cruz. Você está medo do quê? Você está com problema do quê? Na cruz não tem nem conta para pagar. Na cruz acabou. Você não fica dividido, a ansiedade não toma o seu coração. Você sabe o que significa ansiedade na Bíblia? Quando Jesus fala, eu acho que é Lucas 12, quando Jesus fala: não andeis ansiosos. Sabe o que significa essa palavra ansioso? Dividido, no original. Sabe o que é isso? Não andeis dividido, o coração de vocês não se divide. Fixem onde vocês estão. Se você está aqui agora, não fica dividido o seu coração, fica aqui. A ansiedade tira você do lugar que você está. A ansiedade não faz você viver o dia de hoje, você vive o dia de amanhã que nem chegou. A ansiedade tira a paz da sua casa, rouba você.
Queridos, eu tenho certeza, teve problemas no começo do ano que você achou que não ia ser vencido até o final do ano e já venceu. Teve coisas que você tem certeza que ia dar errado e deu certo. Tinha coisas que você achou que ia dar certo e deu errado. 90%, escuta, isso é números, tá? Não sou eu que estou dizendo. 90% dos nossos temores não acontecem. Vou repetir, 90% dos nossos temores não acontecem. O filho vai viajar, a mãe fica andando de joelho no chão. Temor, um medo, um negócio. Não estou dizendo que você não pode orar, interceder, colocar diante de Deus, mas um negócio, um pavor, uma ansiedade, tira, rouba, aí não acontece nada. Você liga para o seu filho, você liga para a sua esposa, o telefone não atende, desligado. Aí você ouve no rádio, tem um acidente, aconteceu grave, na rua tal, ela ia passar por lá. Aí você começa a se atribular e você já se divide. Você estava concentrado numa coisa, perdeu, dividiu. Teu coração não ficou um monobloco. Você estava dividido, agora acabou. Seu coração já está lá, seus olhos estão aqui, e sua mente está lá. E você já não trabalha mais, já não ora mais, acabou-se. Chegou um boleto. Esse boleto não estava previsto. Isso tira, rouba. Sabe o que Jesus fala? Homens de pouca fé. Olha para o pardal, olha para o lírio do campo, eu cuido deles. Por que vocês estão assim, divididos? Será que eu não cuido? Se eu cuido do pardal, eu não vou cuidar de vocês, gente? Ei, eu vou trazer a versão atualizada. Ei, toma jeito. Presta atenção. Se eu cuido dos bichos, eu não vou cuidar de vocês. Vocês valem mais que os bichos. Vocês são a minha imagem e semelhança. Vocês são a coroação da minha criação. Posso ouvir um amém? Dividido. A cruz deixa o nosso passado lá atrás. Na cruz eu não tenho reações, ou seja, eu não preciso me justificar, não preciso provar nada para ninguém, não preciso ter razão, não preciso estar certo. A cruz me estabiliza. Ei, deixa eu fazer uma pergunta. Quem está na cruz, pregado na cruz, pode descer? Pode descer, a não ser que a cruz for com velcro. Não, a cruz é com prego. Então, queridos, quem está na cruz não reage. Se estão atacando você na sua empresa, não reage, porque você está na cruz. Deixa Jesus justificar você. Deixa Jesus fazer. Jesus está assim, agora eu vou atuar pelo meu filho. Porque, queridos, eu vou dizer, ele é pai, ele atua pelos seus filhos. Sim ou não? Ele atua sim. Uma vez um menino chamou a minha filha de uma palavra feia, chamou de feiticeira. Eu fui lá resolver, meu irmão. Eu desse tamanho fui resolver com um menino de 8 anos. Às vezes o pai perde até a noção do tamanho que tem. Porque a gente vai defender o filho. Eu acho que eu não fui lá bater nele, mas fui dar uma cara feia, assim, eu já não sou muito bonito. Eu feiei mais ainda. Fui lá justificar minha filha. Porque é minha filha, meu irmão. Minha filha pode errar. Quem corrige ela sou eu. Você não corrige ela. O Renan contou uma história legal que o filho dele quebrou o vidro do carro de um parente, de um amigo. Quem pagou? Foi o pai. Tem um monte de coisa que o pai paga pra gente. Tem um monte de coisa que a gente faz que Deus fala, meu filho. Aí o diabo, agora eu vou. Tira a mão, meu filho. Mas ele fez uma besteira, eu sei. Vem cá, pela dele, vem cá. Tira a mão dele. Na cruz, você não tem reação. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, como uma pessoa que não tenha reações, mas ações. Em nome de Jesus, fique na cruz, não reaja. Querido, se eu sou Jesus, quando os caras que estão ali embaixo falam assim, se tu é Deus, desce daí, eu desço. É de verdade, de verdade. Eu desço, dou um pau em todos e volto para a cruz. Fala, Jesus, pai, pode me botar de novo. E a cruz é tão linda que nem até para ir para a cruz você precisa de alguém machucando você. Porque você consegue colocar um prego. E o outro? Eu até tento com o meu nariz, talvez.
Mas eu te fazer uma pergunta: quem tem que botar o outro prego? Alguém, irmão. Deixa eu dizer, Deus usa pessoas para pregar você. Dá um sorriso e glória a Deus agora. Precisa de alguém para levar você para a cruz e dar a última pregada. Sabe aquela consumição na sua vida? Aquele primo, aquele irmão que você tem desejos ruins. Desejos ruins, você interpreta como você quiser. Aquele primo, ele está fazendo você terminar o processo. Você está sendo pregado, meu irmão. Dá glória a Deus por isso. Jesus foi tão sábio, que ele orou pelos caras que pregaram ele. O que ele estava dizendo? Obrigado, perdoa eles, não sabem o que estão fazendo. Eles estão fazendo porque é propósito. Esses caras que me pregaram estão fazendo porque Deus quer. O meu Pai me quer na cruz. Então eles estão fazendo o que o meu Pai quer. Ele é soberano. Então se está acontecendo isso com você, Ele é soberano. Obrigado pelo meio aleluia que saiu aqui. A cruz te estabiliza. Essa bipolaridade aí é estabilizada na cruz. A cruz é um lugar onde nossas orações não são respondidas, onde ouvimos apenas o estrondoso silêncio de Deus, onde a gente não vê o sim de Deus, mas o não. A Bíblia fala que Jesus orou para o Pai e o céu não respondeu nada. Senhor, Senhor, por quê? Pai, por quê me abandonaste? E o céu respondeu? Nada. A cruz é um lugar que o céu não responde. Ei, meu irmão, se você está tendo tempos com Deus que Deus não está respondendo, você está na cruz. Posso ouvir um amém? Quando Jesus não fala nada, porque você está na cruz. Cruz é um lugar que as orações não são todas respondidas. O silêncio de Deus trata você. Quantos estão entendendo? A cruz é um lugar onde o silêncio de Deus trata você. Não tem resposta como você quer. Quer estabilidade? Você quer perder essa bipolaridade? A cruz te estabiliza. Negar a si mesmo. Na cruz, o meu eu é diminuído, nossas vontades são substituídas pela vontade do Pai. Só na cruz nós podemos dizer que Ele cresça e eu diminua. Porque na cruz você não tem escolha. Na cruz entendemos que não somos merecedores do amor de Deus. Quem é esse fugitivo? Acabou. Ô Diego, pega o violão, vamos fazer um som. Tá filmando isso aí? Não edita, tá? Deixa assim. Famoso esse menino. Deus vai fazer ele famoso nas nações. Que ousadia! É Pedro purinho. Não tem medo de nada. Agora o pai foi atrás, pegou, não corrigiu na frente dos outros, é lógico. Mas depois conversa com ele. Volta para cá. A cruz, nós entendemos que não somos merecedores da graça. Mas é lá na cruz, onde o amor escandaloso é exposto, que entendemos que dependemos da graça e ouvimos Jesus dizer: a minha graça te basta. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que Paulo tinha um espinho na carne dele. Esse espinho não foi dito por quê. Só teve uma resposta. E eu vou te dar uma resposta talvez para o espinho que você tem na sua carne. Algo que você tenta ficar livre e não consegue. A graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. Graça te basta. Eu não sei você, mas eu quero imaginar aqui. E eu viajo nisso. Qual seria o espinho de Paulo? Não está escrito em lugar nenhum. Alguém disse que era sogra, mas não sei se Paulo era casado. É os brincalhão. Mas
Paulo tinha um espinho na carne. Ninguém sabe o que é. Mas eu acredito que seja o passado de Paulo. Eu vou dizer por quê, que eu acho. A Bíblia fala em Atos capítulo 8 que Paulo consentiu a morte de um menino chamado Estevão. Ele concordou com a morte de Estevão. E depois, logo na sequência, Paulo se converte. E ele se torna um cristão. Ele consentiu a morte de um cristão e se tornou um cristão. E quando ele se torna um cristão, ele vê as misérias que ele tem, que ele é, ele assume que não é nada. Mas agora eu imagina eu e você aqui. Imagina Paulo numa reunião, no grupo de convívio da Galileia. Os líderes, João e a esposa. Estava lá o grupo de convívio rolando e de repente vem uma visita, uma irmã, outro grupo de convívio. Vai lá, hoje eu vim visitar aqui. E a irmã e o grupo de convívio começa a orar. E isso já passou 10 anos. Paulo está crente, com os irmãos, firme na fé. E aí uma irmã levanta em oração e fala assim: Senhor, quanta saudade eu tenho do meu filho Estevão. Desde que ele partiu, eu não sou mais a mesma, Senhor. Sara o meu coração que ainda chora. E Paulo ouvindo essa oração. O passado de Paulo tinha muito sangue, de gente inocente. E eu acredito que isso não tinha como tirar, porque a gente não esquece. Tem coisas do meu e do teu passado que pode ser um espinho, que todas as vezes que você lembra, você diz: se eu pudesse, eu apagava. Mas eu não consigo. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltava. Mas eu não posso. Uma hora dessa, Jesus olha para mim e para você e diz: a minha graça, a minha graça, a minha graça te basta. Deixa o teu passado na minha mão, a minha graça te basta. Fica na cruz, não olha para trás, a minha graça te basta. Deixa eu matar você na cruz, porque a minha graça te basta. Deixa eu perdoar você, porque a minha graça te basta. A cruz te estabiliza. A cruz te deixa num lugar. Pedro encontrou estabilidade, o equilíbrio na cruz. E eu quero ler alguns versículos, não precisa abrir, eu só quero que você preste bem atenção. Alguns versículos que Pedro escreveu depois de ter negado, depois de ser curado. Depois, diz a história que Pedro morreu crucificado. Escute isso. A história conta que Pedro morreu crucificado. Só que quando ele foi morrer crucificado e prepararam a cruz, ele disse: para, eu não posso morrer assim, porque o meu mestre morreu assim. Eu não sou digno de morrer como ele. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Eu vou dizer uma coisa para você: só um homem na cruz tem coragem de dizer: finalmente, sede todos um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo o mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, para que isso fosse chamados para a herança da bênção. 1 Pedro 4,12: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se essa coisa estranha fosse acontecer, mas alegrai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis. Se pelo nome de Cristo sois insultados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Só um homem na cruz tem coragem de dizer essas coisas. Alegrai-vos pelas aflições que vocês sofrem. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: não alegrai-vos porque está tudo certo, alegrai-vos porque o Senhor está com vocês nisso tudo. Minha oração essa noite é: vamos abraçar a cruz, abraçar o chamado que Deus deu para nós, as provas, os desertos, os nãos, assim como o Pai disse nãos para Jesus. Vamos clamar pela graça, queridos, que essa noite nós possamos chamar pela presença dEle que transforma. Eu vou dizer uma coisa para você: Jesus transforma. Eu vou dizer uma coisa para você: Jesus transforma. Ele tem poder de tirar essa bipolaridade do seu coração e fazer de você aquilo que você tem buscado ser. Ele tem poder de transformar você. Ele tem poder. Não se importa. Ele não se importa se você tem acertado, e Ele quer saber se você quer acertar. A minha pergunta essa noite não é se você tem acertado, é se você quer acertar.
A pergunta do Espírito Santo para mim e para você não é se você tem acertado, é se você quer acertar. Você é o alvo da graça. E ela te acerta, Pedro. Você é o alvo da graça. Ele te acerta, Pedro. Assim como Jesus na cruz. Vamos entregar nossa vida, nosso espírito. O que Jesus falou na cruz? Em tuas mãos entrego. Em tuas mãos entrego. Entrega a tua vida de uma vez por todas. Para de lutar. Para de guerrear. A minha oração essa noite é que Ele liberte você de você mesmo. Que Ele liberte eu de mim mesmo. E que Ele venha e faça morada em mim, para que essa bipolaridade vá embora e eu me estabilize. E o meu coração seja um só sempre. Eu te abençoo para que você seja, ouça a voz do céu dizendo revelações, mas que Satanás não fale ao seu coração. Que você seja usado por Deus, mas não pelo diabo. Que você seja um homem usado por Deus na sua casa, mas não pelo diabo. Que você seja estabilizado essa noite. Em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você está, eu quero orar com você.